Então, pessoal, vamos resolver o problema número 2 do capítulo 10 do Moisés, tá? O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: considere um satélite em órbita circular próxima da superfície de um planeta. A. Mostre que o período T dessa órbita só depende da densidade média do planeta e não de sua massa total. B. Calcule o valor de T para a Terra, para a qual ρ igual a 5,52 kg por metro cúbico, desprezando os efeitos da atmosfera sobre a órbita. C. Ainda no caso da Terra, calcule a velocidade do satélite nessa órbita. Bom, então, pessoal, o dado que ele nos dá é apenas a densidade da Terra, que é essa aqui. Eventualmente a gente pode precisar do valor de G ou algo assim, né, da constante de autogravitação universal. Bom, então a situação é a seguinte: a gente tem aqui o planeta Terra e nós temos um satélite em órbita circular, né, em torno do planeta e com uma órbita próxima da superfície da Terra. Uma situação mais ou menos assim. A gente tem aqui a órbita, né, que é aqui concêntrica com a Terra. Isso aqui, além disso, ela é bem próxima da superfície. Bem próxima da superfície. Então, eu estou colocando aqui a órbita, assim, quase coincidindo com a superfície da Terra, tá? De forma que a gente pode desprezar a altura, né? Então, a gente tem um satélite aqui assim, que tem massa m e se move, vamos supor, para a direita com uma certa velocidade v, né? Está girando aqui no sentido horário com uma certa massa m e velocidade v. E isso ocorre porque sobre ele atua uma força gravitacional para baixo, e essa força também atua no centro da Terra de volta, né? E aí ele quer que no item A a gente mostre que o período dessa órbita só depende da densidade média e não de sua massa total. Bom, o que é a densidade média? É massa dividido por volume. No nosso caso aqui, é a massa total da Terra dividido por 4/3 de π vezes o raio da Terra ao cubo. Certo? Então vamos ver se aparece mesmo essa grandeza aqui. Esse aqui é o ρ da Terra, tá? Beleza, então vamos lá. Bom, o que a gente sabe é, se o corpo está em movimento circular, a força resultante sobre ele fornece aceleração centrípeta, né? A força centrípeta. Então nós temos que mv ao quadrado sobre o raio, que é a força centrípeta, mv2 sobre r. Isso aqui é igual à força resultante, que é a força gravitacional. Ou seja, a m... peraí que eu preciso colocar aqui a constante de Newton da gravitação universal, né? Gmm sobre o raio da Terra ao quadrado, porque a órbita tem o mesmo raio da Terra, né? Então, se a gente... Bom, a gente pode ainda lembrar, como ele quer o período, já dá para dividir os dois lados pela massa do satélite. Como ele quer o período, nós sabendo que se ele se gira em torno da Terra com velocidade v, significa que ele dá uma volta completa, ou seja, ele percorre 2π vezes o raio da Terra, que é a distância total da órbita, em um tempo de um período. Então, isso aqui é a relação entre a velocidade, o comprimento da órbita, né, e o período. Então, a gente tem o seguinte: bom, a gente ainda pode dividir esse cara por esse. Então, a gente tem do lado de cá só v ao quadrado, que é 2π RT sobre o período total, né? Tudo isso ao quadrado é igual a Gm sobre RT. Se a gente então desenvolver, tirando, por exemplo, a raiz quadrada dos dois lados, a gente vai... Aliás, não, achei bom. Antes de tirar a raiz quadrada, vamos levar o quadrado do lado esquerdo. Então aqui vai ficar 4π ao quadrado, raio da Terra ao quadrado, dividido pelo período ao quadrado. Isso é igual a Gm sobre o raio da Terra. Tá bom? Então,
continuar esse raciocínio aqui. E eu agora vou multiplicar dessa forma aqui, certo? Então eu vou ter t ao quadrado vezes g vezes m é igual a 4π ao quadrado vezes rt ao quadrado vezes rt, isso vai dar rt ao cubo. De tal forma que o período ao quadrado é igual a 4π ao quadrado sobre g m vezes rt ao cubo, tá? Eu poderia ainda escrever isso aqui assim, né? Bom, eu vou deixar aqui e vou escrever na próxima linha. Isso aqui ainda pode ser escrito como sendo π sobre g 4π rt ao cubo, né? Porque se eu multiplicar em cima o π vai dar o 4π ao quadrado rt ao cubo. Faltou a massa, né? Vou colocar a massa aqui. Olha, se eu posso multiplicar por 3, não posso. E posso dividir por 3, eu não fiz nada. Se eu multipliquei e dividi, agora veja bem, quem é 4/3 de π vezes rt ao cubo? É precisamente o volume da Terra. Enquanto que aqui embaixo nós temos, eu não coloquei o índice, mas claramente essa massa aqui é a massa da Terra. Vou corrigir aqui. E se a gente fizer essa correção, bom, isso aqui é t ao quadrado, nós vamos ter claramente que t é igual a 3π dividido por g vezes volume da Terra sobre massa da Terra. Ora, mas isso aqui 1 sobre o ρ da Terra. Esse t aqui está ao quadrado, né? Eu posso, então, elevar esse cara aqui a 1/2. Aí, vamos voltar aqui ao item A. Mostra que o período t dessa órbita só depende da densidade média do planeta Terra e não de sua massa total, né? Como a gente pode ver aqui, esse período t, ele só depende da densidade média da Terra e não depende de sua massa total. Bom, esse foi o item A. Vamos agora ver o que ele nos pede no item B. Calcule o valor de t para a Terra, né, e aí dá o valor do ρ, desprezando os efeitos da atmosfera sobre a órbita. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir os valores aqui. 3π dividido por g, que é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma quadrado. Então, isso foi aquela primeira parte lá. Vezes 1 sobre 5,52 kg por metro cúbico. 5,52 kg dividido por metro ao cubo. Tudo isso aqui a gente tem que levar a 1/2. Bom, vamos dar uma olhadinha nas unidades. Esse cara aqui vai embora com esse, sobra só metro. Esse quilograma quadrado vai embora com isso aqui, sobra só o quilograma aqui embaixo. Então vamos ver só as unidades, tá? Nós temos 1 sobre Newton sobre quilograma vezes metro. Tudo isso elevado a 1/2. E aí os números que sobraram, né? Ficou 3π dividido por 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes 5,52. Tudo isso aqui elevado a 1/2. Então vamos lá, vamos resolver as unidades. Aqui fica 1 sobre Newton. Quem que é Newton?
Newton é força, que é massa, quilograma, vezes aceleração. Quem é a aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Aqui embaixo eu tenho quilograma vezes metro. Quilograma vai embora com quilograma, metro vai embora com metro. Esse cara aqui está elevado ao meio, né? Daqui a pouco eu olho o número, tá? Eu quero só resolver a unidade. Então ficou 1 sobre segundo ao quadrado, 1 sobre 1 sobre segundo ao quadrado. Isso aqui ficou assim, 1 sobre 1 sobre segundo ao quadrado. Quando você repetir a primeira, multiplica, né? Faltou só isso, né? Quando você repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, o resultado final será simplesmente segundo ao quadrado elevado ao meio, que nada mais é do que segundo, tá bom? E agora falta colocar o número aqui. Bom, pessoal, e aí na hora de colocar os números, se você for comparar com a resposta do livro, você vai perceber um probleminha que eu também percebi, né, que é o seguinte, olha só, ele diz aqui nos dados do problema que a densidade da Terra é 5,52 kg por metro cúbico. Na verdade, isso aqui não está correto. O correto seria gramas por centímetro cúbico. Ou poderia também colocar 5,52 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, né? A alternativa seria colocar vezes... A alternativa seria colocar vezes 10 a terceira. Aí sim, ficaria em quilogramas por metro cúbico. E aí, como eu prefiro trabalhar no sistema internacional, foi isso que eu fiz na hora de colocar, na hora de corrigir aqui os cálculos, tá? Então aparece um 10 a terceira aqui, aparece na verdade é esse cara aqui. Aparece um 10 a terceira aqui. Quando você faz isso, né, e resolve, você encontra lá que o seu período em segundos é 5,058 vezes 10 a terceira segundos, né? Então isso aqui fica esse número em segundos. Só que é o seguinte, você pode lembrar que 1 minuto é igual a 60 segundos, o que significa dizer que 1 segundo é igual a 1 sobre 60 do minuto. Ora, então se eu tenho aqui segundos, eu vou dividir por 60. Então vai ficar 5,058 vezes 10 a terceira dividido por 60 minutos, tá? Isso é aproximadamente 84,3 minutos, tá bom? Esse foi o item B. O que é que o item C quer da gente? O item C pede, ainda no caso da Terra, calcule a velocidade do satélite. Deixa eu corrigir isso aqui também, né? Eu coloquei aqui nos dados. Vezes 10 a terceira, né? O item C, ainda no caso da Terra, calcule a velocidade do satélite nessa órbita. Então vamos lá para o item C. Item C. A velocidade a gente já sabe, é 2π raio da Terra dividido pelo período, ou seja, 2π, aí tem que colocar aqui o raio da Terra e dividir por esses 5.058 segundos, não é? Deixa eu fazer a substituição aqui rapidinho. Bom, aí é só substituir os números, né? E eu dei uma pesquisada aqui rapidinho e achei que o raio da Terra é 6,371 vezes 10 a terceira quilômetros, né? Na hora que você faz a substituiçãozinha, rapidinho você chega na velocidade de 7,9 quilômetros por segundo. É isso aí.